Dentro da mecânica tem um assunto muito importante que é a quantidade de movimento. Mas por que ela é tão importante assim? Porque ela se relaciona com outras grandezas que utilizamos para resolver problemas, como força, trabalho, impulso, teorema de impulso, energia cinética. Então veja quantos assuntos a quantidade de movimento consegue se relacionar. Ela também trabalha com duas grandezas muito importantes, que é a massa e a velocidade. E essas duas grandezas vão se relacionar e mostrar a quantidade de movimento que um corpo tem, mediante uma colisão, um choque mecânico, um impacto, e ele vai quantificar o movimento olhando a massa que o corpo tem e a velocidade com que ele se locomove. Não tem quem é mais ou menos importante, a massa ou a velocidade, porque a quantidade de movimento ela vai ser um produto entre essas duas grandezas. Para a gente entender, vamos pegar dois exemplos bem simples. O primeiro, no caso, um projétil. Se eu imaginar que eu tenho dois projéteis idênticos, tá certo? De 9 milímetros, eles vão ter massas iguais. Porém, esse projétil eu vou jogar com a mão e esse eu vou disparar, no caso, com a arma. Os dois para projetar assim uma parede. O que eu vou jogar com a mão vai ter uma colisão, um movimento, mas o que eu vou disparar com a arma, ele vai ter uma velocidade bem maior. E por conta dessa velocidade dele ser maior, a colisão, o choque, o impacto contra a parede vai ser bem maior. Então, a massa é importante, mas quantificar o movimento não é apenas a massa. Eu preciso analisar também a sua velocidade. Arremessar com a mão vai colidir com a parede, mas não vai ter o mesmo impacto, a mesma colisão, o mesmo trabalho realizado, a mesma energia quando é disparado com a arma. Mas aí eu não posso olhar apenas a velocidade, porque a velocidade ser maior ou menor vai dizer que a gente tem uma quantidade de movimento maior ou menor. A massa também pode ser contada. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou colocar aqui duas pistas, no caso, paralelas. Vou colocar aqui um obstáculo, como se fosse uma parede, outro obstáculo, como se fosse também uma parede. Imagina aqui que tem um carro de grande porte, enquanto aqui embaixo eu tenho um carro de pequeno porte. A massa desse aqui é bem maior do que esse aqui. Imagine que esse carro aqui, ele se locomove a uma velocidade de 100 km por hora, enquanto esse aqui também está a 100 km por hora. Daí, na situação do projétil, vimos que a massa era igual, mas a velocidade do projétil que é disparado com a arma causa nele uma quantidade de movimento maior. Mas não é apenas a velocidade que pode determinar isso, a massa também. A velocidade com que os dois estão se locomovendo é a mesma, mas a massa desse aqui é bem maior do que esse. Então, claro que na mesma velocidade, quando os dois colidir com esse obstáculo, o impacto desse aqui vai ser maior, porque eu tenho uma massa bem maior. Então, eu não posso apenas olhar quem é mais rápido, quem é mais lento, olhar as velocidades. Eu tenho que ver, no caso, uma relação em massa e velocidade. Então, aqui, a colisão vai ter um impacto maior, uma energia maior, porque ele tem mais massa, mesmo os dois viajando à mesma velocidade. Então, quantidade, quando a gente for olhar, no caso, a nossa quantidade de movimento, vamos relacionar duas grandezas, a massa e a velocidade. E essa aqui, no caso, é a equação que vamos trabalhar com quantidade de movimento. Lembrando que massa vai ser dado em quilograma, enquanto a velocidade, metros por segundo. Essas duas grandezas, massa e velocidade, vai definir a quantidade de movimento. Porém, é muito difícil a gente pegar, a não ser que sejam problemas mais fundamentais, pegar um problema que você vai utilizar apenas essa equação aqui para resolver. A maioria dos problemas que relaciona quantidade de movimento, só quantidade de movimento, tá certo? Nada de quantidade com força, quantidade com trabalho, quantidade com impulso, teorema de impulso, energia cinética, apenas problemas de quantidade. É muito comum que o problema seja de colisão, impacto, choque mecânico. Então vocês vão ter, no caso, dois objetos que vão se colidir.
de uma forma, tá certo? A gente vai analisar aí esses dois tipos de colisões. Uma colisão que é chamada uma colisão elástica e outra colisão que é chamada de inelástica. É muito fácil você perceber, tá certo? Colisão elástica é como você pegar uma bola, uma bolinha de ping-pong e jogar contra a parede. Ela bate e volta. É uma colisão elástica. Quando você pega, no caso, vamos dizer, uma massa de modelar, tá certo? Que ela está bem molhada e você joga numa parede e ela bate e cola, eu tenho uma colisão inelástica. Então, as colisões, elas vão ser elástica e inelástica. Eu digo geralmente aos alunos que fica muito fácil deles entenderem os problemas se eles olharem o seguinte: colisão elástica, bate e não fica junto. Colisão inelástica, eles batem e vão ficar juntos. A questão da colisão, elas vão ser de diversas maneiras diferentes, tá certo? Não tem um problema só para analisar um único tipo de colisão. Ah, mas não são dois processos? Elástico e inelástico? Sim, mas a maneira de colidir são diferentes. Tipo assim, vamos pegar a colisão elástica. Eu posso imaginar que um objeto está parado, um vai bater e voltar. Colisão elástica. Ele vai bater e o outro vai seguir. Colisão elástica. Os dois batem e separam. Colisão elástica. Então tem diversas maneiras. Um vem, bate, diminui de velocidade, o outro segue. Isso é uma colisão elástica. Por quê? Eles batem e após o choque mecânico, a colisão, eles não ficam juntos. A colisão inelástica, eles vão colidir e vão ficar juntos. Então, no caso, os dois vêm, bate, fica em repouso. Os dois vêm, bate e segue para uma direção. Os dois bate, segue para outra direção. Então, um está parado, o outro vai bater e seguir juntos. Então, tem diversas maneiras de olhar as colisões, mas eu vou analisar de dois tipos, elástica e inelástica, tá certo? Então, para poder a gente pegar essa parte teórica e começar, no caso, o cálculo, eu vou ter que lembrar. Quantidade de movimento relaciona duas grandezas, massa e velocidade. Ela vai se relacionar com outras grandezas, força, trabalho, impulso, teorema de impulso, quantidade de movimento, junto com a parte de variação de energia. Eu também tenho que lembrar que a quantidade de movimento ela é vetorial. Eu vou precisar de direção e sentido para os movimentos, tá certo? Vamos trabalhar com setas orientadas, dizendo a direção e o sentido desse movimento. Então, quantidade de movimento relaciona duas grandezas, massa e velocidade, se relaciona com outras grandezas, outras contas, outras fórmulas, outros assuntos, como força, trabalho, impulso e energia. Ela é uma grandeza vetorial, porque ela vai trabalhar com direção e sentido, e geralmente, quando é problemas apenas de quantidade de movimento, o assunto é de colisão, tá certo? Daí vocês vão ter que lembrar, colisão, choque, impacto, tem um antes e tem um depois. Então você, quando pegar o problema, basicamente você vai ter que analisar 3 pontos. O primeiro, se a colisão ela conserva ou não o nosso movimento, não tem atrito aí no caso, a maioria dos problemas não tem. Segundo, é uma colisão elástica ou inelástica, ou seja, eles vão ficar juntos ou eles vão ficar separados depois da colisão. E terceiro, é você imaginar a situação antes e a situação depois, tá certo? Então vamos lá para um problema. Imagina comigo que aqui, tá certo, é uma pista de patinação. Imagina que tem uma pessoa, onde essa pessoa aqui está, no caso, sobre patins. E essa pessoa aqui, ela tem, no caso, 90 quilogramas, tá certo? Ela está parada, no caso ali, sobre patins, ela tem 90 quilogramas e está aqui em repouso. Imagina que vem outra pessoa, que também está sobre patins, e está, no caso, percorrendo com uma velocidade de pelo menos 36 km/h, no caso 10 metros por segundo. E essa pessoa aqui, ela tem, no caso, vamos considerar 60 kg, tá certo? Então veja a nossa situação. Você tem um rapaz, esse rapaz está sobre patins, em uma pista de patinação, parado. A massa dele, 90 kg. Outro rapaz
que no caso tem uma massa de 60 kg e viaja a uma velocidade, vem patinando a 10 metros por segundo, vai colidir com ele. Imagina que nessa colisão ele vem, bate nele, segura e os dois seguem juntos, tá certo? Então, esse está parado, esse vai vir, bater, segurar e os dois vão seguir juntos. Aí a pergunta, quando ele segurar e os dois seguirem juntos, qual é a velocidade dos dois após essa colisão? Então você percebe que todo problema vai ter a situação antes e a situação depois. E você vai analisar quem é que está em movimento antes, quem é que está em movimento depois. É uma colisão elástica, é uma colisão inelástica, tá certo? Bem, aqui percebe-se que é uma colisão inelástica, porque esse vai bater, grudar e os dois vão seguir. Então vamos colocar o seguinte, ó. A quantidade de movimento inicial, antes da colisão, é igual à quantidade de movimento final, após a colisão, tá certo? Então a gente sempre vai encontrar essa brincadeira. Quantidade de movimento inicial, antes da batida, antes da colisão, e a quantidade de movimento final, após a batida, depois da colisão. Então, no início, quem é que eu tenho? Duas situações, tá certo? Vou colocar aqui no caso, ó, pequeno e grande, para a gente saber quem é cada um. Então, vou colocar a quantidade de movimento do pequeno mais a quantidade de movimento do grande é igual à quantidade de movimento do pequeno mais a quantidade de movimento do grande. Lembra que isso aqui é a situação inicial. Eu tenho dois, porque eu tenho duas pessoas, duas coisas, dois corpos sendo analisados. E aqui é a situação final também, porque eu tenho dois. A questão é que o problema é de quantidade de movimento. Então, só vai interessar para a gente quem está em movimento. Quem estiver em repouso, eu não preciso contar, já que a brincadeira é movimento. Na situação inicial, apenas o pequeno se movimenta em direção ao grande, mas o grande aqui está em repouso. Como ele está em repouso, ele não tem movimento, então eu vou desconsiderar na situação inicial o grande, já que no caso ele não vai estar junto. Aqui eu vou montar a quantidade de movimento. Como é que é a fórmula que a gente acabou de conversar? Massa e velocidade. Então, a massa do pequeno vezes a sua velocidade, apenas esse ficou, é igual a massa do pequeno vezes a sua velocidade, mais a massa do grande vezes a sua velocidade. Eu escrevi desse modo para a gente poder visualizar o final, a quantidade do pequeno e a quantidade do grande. Só que eu não vou precisar trabalhar desse modo aqui, ó, separado. Por quê? Se é uma colisão inelástica e os dois estão juntos, eu posso somar a massa dos dois. E outra coisa, é uma velocidade só para os dois, já que eles estão juntos se locomovendo. Então, eu posso escrever aqui, ó. Qual é a massa do pequeno? 60 kg. Tá aqui, ó, tá certo? Qual é, no caso, a velocidade que o pequeno viaja? No caso, 10. A massa dos dois juntos, já que ele bateu e se locomove. Então, é a massa do pequeno, que está aqui, mais a massa do grande, que no caso é aquele ali, vezes a velocidade. Então, veja que eu somei a massa dos dois, já que é uma colisão inelástica, eles vão estar juntos, e é uma velocidade só para os dois, já que eles vão estar juntos se locomovendo. Então, multiplicando aqui, 6 vezes 1 dá 6, com mais 2 zeros, 600. Somando aqui, eu vou ter, no caso, 150 vezes a velocidade. Como ele está multiplicando, eu vou passar para cá, no caso, dividindo. A conta vai ficar assim. 600 dividido para 150 é igual, no caso, a nossa velocidade. Cancelando, no caso, uma casa decimal, né, um zero em cima e um zero embaixo, o que é que você vai ter? Você vai ter 60 dividido, no caso, para 15. 60 dividido para 15, você vai ter aqui, no caso, 4. Daqui, a velocidade vai ser, no caso, 4 metros por segundo. Então,
a velocidade que os dois vão seguir juntos é menor, claro, a massa aqui aumentou. Se a massa aumentou, foi de 60 com 90 para 150, então a velocidade tem que diminuir, porque ele vai ter mais massa para colocar em movimento. Então a velocidade diminui, tá certo? Então, recapitulando aqui o nosso problema, dentro de uma pista de patinação, eu tenho uma pessoa com 90 kg, que eu coloquei G para dizer que ele é grande. Tenho outra pessoa que tem 60 kg. Esse camarada que está sobre o patins, ele está parado, enquanto esse está em movimento com a velocidade de 10 metros por segundo. Ele vai bater, segurar e os dois vão se locomover juntos. Colisão inelástica. Como é uma colisão inelástica, vamos resolver o problema do seguinte modo. Eu vou colocar a quantidade do movimento inicial, que é antes da colisão, igual à quantidade de movimento final, que é depois da colisão. No início, apenas esse está em movimento e esse está em repouso. Então, quer dizer que o grande, como está em repouso, não tem movimento, não tem quantidade de movimento. Então, eu tiro, deixo apenas o pequeno. Já no final, que os dois estão se locomovendo juntos, eu coloco o pequeno e eu coloco o grande. Os dois, no caso, juntos. Na hora de colocar os valores, a massa do pequeno, a velocidade do pequeno, a massa dos dois juntos, já que eles estão agora juntos, uma colisão inelástica, com a mesma velocidade, já que é o mesmo. Multiplicando 600, somando 150, está multiplicando, eu vou passar dividindo, cancelei casa decimal, 0 em cima, 0 embaixo, no caso, 4. 4 metros por segundo é a velocidade. Pegando aí no caso outro exemplo, vou pegar aí no caso outro exemplo, tá certo? Para a gente ver como vai ficar uma colisão inelástica, como essa daqui. Como vai ficar no caso sendo uma colisão elástica? A colisão elástica, vamos pegar a seguinte situação. Imagina aqui no caso, tá certo? Tem essa bolinha aqui no caso azul e eu vou colocar aqui uma bolinha vermelha. Imagina que essa bolinha azul ela vai ter no caso 4 kg, enquanto a vermelha ela vai ter no caso, vamos colocar aqui 6 kg. Imagina que essa daqui está viajando a uma velocidade, tá certo? De 2 metros por segundo. E aqui é a minha situação inicial. A situação final, ó, colocar aqui 10, né? Colocar aqui a vermelha e tá aqui. Bem, olhando isso aqui, já dá para perceber o seguinte. A vermelha estava parada, a azul estava em movimento. Quando ela bateu, ela parou e a outra entrou em movimento. Então aqui a gente percebe que é uma colisão elástica. Por quê? Depois da colisão, eles não ficaram juntos. Então eu tenho aqui uma colisão e a situação final é uma situação que um parou e o outro seguiu. Se ficassem juntos seguindo, inelástica. Mas como se separaram, elástica. Então eu tenho uma situação inicial, que eu vou dizer quantidade de movimento inicial, igual a quantidade de movimento final. A inicial, eu vou colocar as duas. Bruno, eu posso fazer mais rápido, colocar somente quem está em movimento, já que eu estou analisando? Sim. No início, a vermelha está em movimento? Não. Então, vou fingir que ela não está, porque é quantidade de movimento. Eu só pego quem está em movimento. E quem é que está em movimento? Azul. Então, eu vou colocar a massa da azul vezes a velocidade é igual a massa da vermelha vezes a velocidade. Veja que no início eu desconsiderei a vermelha porque ela está em repouso, movimento a gente não vai olhar, e aqui eu vou colocar azul porque ela está em movimento, já que o problema é de quantidade de movimento. Depois da colisão, que é a quantidade de movimento final, eu vou olhar apenas a vermelha, que é essa daqui, ó, quantidade de movimento apenas para a vermelha, já que a azul ficou em repouso. Colocando os valores, a massa inicial aqui, ó, a massa da azul, 4. A velocidade vale 2. A massa da vermelha é 6. E a velocidade eu estou querendo descobrir.
Multiplicando aqui vai me dar 8 igual a 6 vezes V. Está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter 8 dividido para 6 é igual a V. Pega aqui, ó, 8 dividido para 6, no máximo 1. 1 vezes 6 dá 6, que para 8 vai faltar 2. Boto 0, boto vírgula. No máximo aqui eu tenho 3 e vai ficar uma dízima. 3 vezes 6 dá 18, 18 para 20 vai faltar 2 e vai ficar uma dízima no caso periódica. Então, a velocidade vai ficar de 1,33 metros por segundo. Então, tenho aí, no caso, o nosso problema. Então, pessoal, para a gente, no caso, encerrar, lembra, quantidade de movimento é um assunto importante, vocês precisam fazer uma revisão além dessa que a gente fez aqui. Vocês vão precisar lembrar que ela vai se relacionar com várias outras grandezas, como força, trabalho, impulso e velocidade. Vocês vão ter duas grandezas sendo relacionadas dentro da fórmula, que é a massa e a velocidade. É uma grandeza vetorial, porque precisa de direção e sentido, e a maioria dos problemas são problemas de colisões, a não ser que ela esteja envolvendo outro assunto. Mas se for apenas quantidade de movimento, a maioria dos problemas são de colisões. As colisões elas podem ser inelástica, quando ela bate e fica grudado, ou elástica, quando elas batem e ficam, no caso, separadas, tá certo? Eu vou colocar um vídeo onde a gente vai trabalhar um assunto que relaciona energia e quantidade de movimento, para que a gente veja como é que fica dentro dos problemas envolvendo outros assuntos, tá certo? Um abraço e até mais.